A Jornada da Heroína, capítulo 4. A dádiva ilusória do sucesso. A mística da supermulher. Durante o caminho de provas, a mulher transcende os limites de seu condicionamento. É um momento particularmente angustiante, uma aventura repleta de medos, lágrimas e traumas. Na infância e na adolescência, ela é moldada para se encaixar no papel determinado pelas expectativas dos pais, dos professores e dos amigos. Para conseguir além disso, ela precisa fugir das garras do condicionamento, deve deixar para trás o jardim da proteção e matar o dragão das próprias dependências e dúvidas pessoais. É uma jornada perigosa. Se escolher primeiro o caminho acadêmico, ela terá que tomar uma decisão desde cedo sobre o foco dos seus estudos. Ela recebe seu título, mas logo descobre que o canudo não é garantia de sucesso. Todo mundo compete pela mesma posição. Ela então se candidata a uma pós-graduação ou consegue um emprego. Assume a responsabilidade por si mesma e constrói um novo mundo ao seu redor, com base em suas decisões e conquistas. Se optar pelo mundo do trabalho, ela começará a seguir os passos para garantir seu progresso. Ela sobe na hierarquia corporativa, torna-se uma gestora de médio escalão ou funda uma empresa. Vai a conferências, viaja a lugares exóticos e se torna ativa em sua comunidade. Ela se apaixona e se casa, mas seu marido não define seu valor próprio. Eles alugam uma casa com opção de compra e fazem planos para constituir família. Ela tem filhos, continua a trabalhar e faz malabarismos para conseguir cuidar das crianças, fazer compras e cuidar da agenda de todo mundo. É uma mulher assertiva, independente e pensante. Desfruta das recompensas de seus esforços: dinheiro, um carro novo, roupas e um título. Ela está no topo do mundo, está se divertindo e é poderosa. Nossa heroína se sente forte dentro de si mesma, conhece as próprias capacidades e encontrou o tesouro de sua busca. Se escolheu o caminho de independência, publica seu romance, monta sua exposição ou supera os homens na corrida de 200 metros. Consegue patrocínio para sua peça, monta o escritório para trabalhar ou escala sua primeira montanha. Ela conquistou o poder, o reconhecimento e o sucesso no mundo exterior com os quais sua mãe apenas sonhava. Ela chega lá. Jill Barad, a ex-CEO da Mattel Toys, é uma entre apenas 2% de mulheres que conseguiram romper o teto de vidro e se tornar uma alta executiva. Essa conquista atesta tanto o seu próprio empenho quanto a disposição de sua empresa em ter mulheres em cargo-chave. Ela dirigiu uma equipe de 500 funcionários e supervisionava as linhas de produtos da Mattel, desde o projeto até o marketing. Em 87, Barad foi citada pela Business Week como uma das 50 executivas a serem observadas como CEOs em potencial. Enquanto isso, ela equilibra jornadas de 12 horas de trabalho com uma rica vida familiar. Ela valoriza muito o apoio que recebe da família, que inclui um marido disposto a ajudar com as exigências de criação dos filhos e uma funcionária doméstica em tempo integral. No entanto, Barad teve que fazer sacrifícios. Uma vez, ao entrar na sala de aula do terceiro ano do seu filho para uma reunião de pais e professores, foi recebida pela professora que exclamou: "Ah, então Alexander tem mãe." Você se sente horrível, admite ela. Mas se quiser crescer em ambos os aspectos de sua vida, há momentos em que precisa fazer concessões a ambos, tentando escolher como prioridades apenas as coisas que realmente importam. Não acho que seja diferente do que os pais sempre enfrentaram. As coisas que você perde são momentos seus ou para si mesma. No entanto, você tenta viver com essas prioridades. Barad precisou estabelecer prioridades que ainda não são totalmente aceitas para e pelas mulheres em nossa cultura. Colocar a carreira à frente daquilo que os outros julgam ser uma boa mãe leva a comentários como esse feito pela professora.
Algumas mulheres ainda invejam e depreciam o sucesso de outra mulher. Não importa quão bem-sucedida seja, ela ainda precisa lidar com o fato de que o mundo exterior é hostil às suas escolhas. Reação à mística feminina. O culto à supermulher dos anos 1980 prometia às jovens que elas podiam ter tudo: uma carreira lucrativa e gratificante, um casamento amoroso, igualitário e estável, uma maternidade jubilosa. Muitas das heroínas de hoje se tornaram supermulheres como reação à mística feminina que suas mães suportaram ou desfrutaram na década de 50. Como suas mães não tinham escolha de competir no mundo dos homens, nem a escolha de ter ou não ter filhos, tornaram-se dependentes tanto dos homens que sustentavam quanto dos filhos que criavam. O poder que não podiam alcançar no mundo masculino exterior era compensado pelo poder que exerciam na família. As mulheres que não podiam testar suas próprias competências e habilidades no mundo da remuneração, definido pelos homens, passaram a ter expectativas pouco razoáveis com relação ao marido e filhos. O que não conseguiam conquistar por si próprias, esperavam que viesse de sua família. Assim, elas controlavam, convenciam e manipulavam, sem levar em consideração o sentimento dos outros. Em A Segunda Etapa, de Betty Friedan, escreve sobre a tirania desse machismo materno. Esse controle, essa perfeição exigida do lar e das crianças, essa insistência em que ela sempre tivesse razão, era a sua versão do machismo, seu equivalente supervirtuoso da força e do poder masculinos, que ela usava para combater ou mascarar sua vulnerabilidade, sua dependência econômica, sua depreciação pela sociedade ou por si mesma. Na falta desse poder masculino na sociedade, que era o único poder reconhecido na época, ela obteve seu poder na família, manipulando e negando os sentimentos dos homens e crianças, inclusive escondendo seus próprios sentimentos reais por trás daquela máscara de retidão superficial, dura e doce. Essa mãe não podia expressar abertamente sua solidão, seu abandono e sua sensação de perda. Tudo o que podia fazer era expressar sua fúria. Isso tomava a forma de explosões violentas contra o marido e os filhos, ou de um entorpecimento induzido pelo consumo de álcool, pela comida ou por gastos excessivos. Sua filha observava e ouvia. Não faça o que eu fiz. Tenha uma carreira. Viva sua própria vida. As mulheres não têm poder. Espere se casar e ter filhos. Espere para se casar e ter filhos. Saiba primeiro quem você é. Essas mensagens confundiam a filha. Então, sua mãe não gostava de ser mulher, de ter um marido e cuidar de filhos? Será que as crianças arruinaram a vida dela? Será que ser mulher era horrível? Sua vida estaria arruinada por ela ser mulher? A autodepreciação e a autoaversão da mãe convenceram a filha a não se parecer em nada com ela. Em vez disso, ela seria perfeita. Friedan prossegue. Notei que as mulheres que se sentem menos seguras de si mesmas como mulheres, à sombra da autodepreciação da mãe, aquela mãe que não se sentia bem o suficiente consigo mesma para amar fortemente uma filha, tem uma probabilidade maior de cair na armadilha da supermulher, tentando ser as mães perfeitas que as próprias mães não foram, e também ser perfeitas no trabalho, de um modo que os homens, conhecedores desde a infância desses jogos, não tentam ser. Esse machismo feminino, transmitido de mãe para filha, esconde o mesmo auto-ódio inadmissível, a mesma fraqueza e a mesma sensação de impotência que o machismo esconde nos homens. Infelizmente, num esforço para não serem nada parecidas com suas mães, muitas mulheres jovens se tornaram como os homens. Elas condicionaram sua autoestima, sua identidade e seu valor próprio aos padrões masculinos de produção. No início, seus êxitos eram inebriantes. Entretanto, quanto mais bem-sucedidas se tornavam,
mais exigências de tempo e energia lhes eram feitas. Os valores femininos em relação aos relacionamentos e ao cuidado com o outro foram deixados em segundo plano, atrás da conquista de objetivos, e muitas mulheres começaram a sentir que nunca poderiam ser boas o suficiente. Peg tem 40 e poucos anos e é uma arquiteta de sucesso. Ela projeta complexos industriais há 12 anos, tem filhos adolescentes e seu marido apoia seu trabalho. É financeiramente bem-sucedida e gosta de arquitetura, mas sente que nunca é o suficiente. Por mais que eu trabalhe e por mais competente que eu seja, sempre deixo a desejar em algum aspecto. Trabalho muitas horas, trago novos clientes, meu trabalho é criativo. Mas da forma como o sistema está organizado, eu não tenho como vencer. Quando meu pai trabalhava longas horas, voltava para casa para uma esposa que preparava suas refeições e cuidava das suas roupas, de seus filhos e de seu lar. Eu não tenho esposa. Meus filhos não recebem a devida atenção. Meu marido e eu não temos tempo para transar, e eu nem imagino como seria ter tempo para mim mesma. Tenho a sensação de que o único modo de manter minha carreira é ter uma família, e ter uma família é ser duas pessoas. Eu amo meu trabalho e amo minha família, mas quero alguém que cuide de mim. O que muitas heroínas querem é exatamente o que o seu pai queria e não valorizava, alguém que cuidasse dele. Alguém amoroso e carinhoso, que ouvisse suas angústias, massageasse seu corpo cansado da batalha, apreciasse seus sucessos e levasse embora a dor de suas perdas. Elas querem uma relação com o feminino. Querem descansar, ser cuidadas e aceitas pelo que são, não pelo que fizeram. Há um enorme anseio pelo que parece perdido, mas elas não sabem o que está faltando e por isso preenchem a dor com mais atividades. A grande fingidora. Nossa heroína aprendeu a ter um bom desempenho. Por isso, quando sente algum desconforto, se ocupa em vencer o próximo obstáculo. Um novo diploma, uma posição mais prestigiosa, uma mudança geográfica, um caso sexual, mais um filho. Ela acalma a sensação de vazio, massageando o próprio ego com mais atos de heroísmo e realizações. Ela se encanta com os elogios que as vitórias lhe trazem. Existe uma descarga de adrenalina associada à conquista de um objetivo. E esse barato mascara a profunda dor de não ser o suficiente. Ela mal percebe a decepção depois que seu objetivo foi alcançado, pois já está focada no próximo. Essa necessidade obsessiva de se manter ocupada e produtiva evita que ela precise enfrentar uma crescente sensação de perda. Mas o que é essa perda? Certamente ela conseguiu tudo o que se propôs a fazer, mas à custa de um grande sacrifício de sua alma. Sua relação com seu mundo interior é distante. A reação da heroína à total dependência de sua mãe, ao marido e aos filhos para se sentir realizada fez com que ela sentisse que precisa ser mais independente e mais autossuficiente do que qualquer homem para conseguir qualquer coisa. Ela não vai depender de ninguém. Ela se conduz incansavelmente até a beira da exaustão. Ela esquece como dizer não. Tem que ser tudo para todas as pessoas e ignora sua própria necessidade de ser cuidada e amada. Ela está fora de controle. Sua relação com seu masculino interior se tornou distorcida e tirânica. Ele nunca a deixa descansar. Ela se sente oprimida, mas não compreende a fonte da sua vitimização. Joyce é professora de literatura inglesa e tem 30 e poucos anos. Teve uma carreira acadêmica muito bem sucedida, lecionando em uma prestigiosa universidade da costa leste dos Estados Unidos. É casada com um professor universitário, um homem calmo e sensível, com quem compartilha um profundo interesse pelas artes. Embora as férias de verão lhes deem tempo para explorar outros interesses, Joyce se sente sempre exausta. Ela quer ter um filho, mas acha que não conseguiria arcar com mais uma responsabilidade. Após uma série de sonhos com uma figura que ela chama de grande fingidora, Joyce começou a compreender a fonte de sua exaustão.
Tenho me perguntado por que fico exausta antes dos outros. Fico muito empolgada com a ideia de dar uma conferência, de dar um curso, um seminário, mas sinto que me falta energia. Há uma resistência quase imediata em fazer o que eu digo que quero fazer. Acho que tem algo a ver com o fato de ser a grande fingidora. Sempre pareci ter muito mais idade do que de fato tenho. Quando criança, eu era a melhor ouvinte do meu pai, a que melhor entendia minha mãe, e a grande cuidadora dos meus irmãos. Eu sabia dizer a coisa certa. Era sábia para minha idade. Eu ia bem na escola, meus professores me adoravam. Não me lembro de brincar muito durante a infância. Eu era muito séria, lia muito. Minha mãe sempre estava zangada com meu pai por alguma coisa, então eu tentava apagar os incêndios. Ele trabalhava muito e seguia uma carreira como jornalista. Eu tentava agradá-lo, tomando conta da minha mãe e das crianças. Meu pai queria que eu fosse forte, então eu fingia que eu era. Na verdade, eu era dependente, carente e desejava atenção, mas fazia o que eu queria que ele fizesse, o que ele queria que eu fizesse. Eu estava carregando nas costas algo que era pesado demais para mim. Aprendi não os passos de como ser um herói, mas apenas a fingir ser heróica. Agora fico exausta quando alguém me pede para fazer algo que eu não quero fazer. Comitês, conferências, artigos, tudo se torna um suplício. Eu não tinha escolha quando era só uma menina. Então agora me ressinto quando me encontro em situações em que não tenho escolha. E quando um colega homem começa a falar sobre as escolhas que ele teve na juventude, fico furiosa. Joyce pode não morar mais com os pais, mas a sua vida interior ainda é controlada por seu pai. Ele continua a ter domínio sobre a sua energia vital. Ainda a atrai. Ele se tornou o homem interior que continua a negar seus desejos e sua necessidade e que usa para os seus próprios fins. Ela se sente exausta por não ter suas necessidades atendidas. Terá de se libertar dessa imagem destrutiva do pai antes de poder abrir mão do papel de grande fingidora. A mulher não se conforma com a traição do pai enquanto não reconhece que tudo o que ela conquistou foi tentando agradar seu pai internalizado. Em seu desejo de ser receptiva a esse pai e imagem, ela desenvolveu uma relação com um homem interior que nem sempre tem em mente o que é melhor para ela. Ele pode ser um motivador crítico e insistente, que ignora completamente os desejos e necessidades dela. Jung diz que o processo criativo em uma mulher nunca poderá se concretizar se ela permanecer capturada em uma imitação inconsciente dos homens ou se identificar com o masculino inferior em seu inconsciente. Ele definiu o masculino como a habilidade de saber qual é seu objetivo e fazer o necessário para alcançá-lo. Se permanecer inconsciente em uma mulher, esse masculino interior vai persuadi-la de que ela não tem necessidade de explorar suas motivações ocultas e incitá-la a uma busca cega por seus objetivos conscientes, o que naturalmente a libertará da árdua e nada surpreendente tarefa de descobrir seu verdadeiro ponto de vista individual. O mito de nunca ser suficiente. Quando o masculino inconsciente assume o controle, a mulher pode sentir que não importa o que faça ou como faça, porque nunca será o suficiente. Ela nunca se sente satisfeita ao completar uma tarefa, porque ele sempre incita a passar logo para a próxima. Seja no que for que ela esteja engajada, no momento presente não terá valor. Ele sempre a obriga a pensar adiante. Ela se sente agredida e responde a partir de uma falta interna. Você tem razão, eu deveria estar fazendo mais. Isso não é o suficiente. Se estou escrevendo, meu motivador me diz que eu deveria estar visitando mais clientes. Se estou visitando clientes, ele me diz que eu deveria me ocupar com o livro. Há um exercício simples para silenciar esse tirano interior e para treinar a heroína na arte da satisfação. Pegue um papel, divida em 3 colunas. Na primeira escreva algo que você fez hoje. Digamos, removi a erva daninha do jardim. Na coluna seguinte, escreva, estou satisfeita. Na terceira, escreva, e isso é o suficiente. Pode parecer simplista,
Mas depois de fazer esse exercício por cerca de um mês, você vai esquecer que alguma vez não foi suficiente. Uma das razões para essa sensação de eterna insuficiência é que há coisas demais exigindo tempo e energia das mulheres, principalmente se elas têm pequenos filhos, ou filhos pequenos. O tempo é uma mercadoria escassa e há limites para a energia de uma pessoa. Porém, a maioria das mulheres não gosta de admitir que tem limites e tem dificuldades em dizer não. Encorajo minhas clientes a levar no bolso cartões para lembrá-las de diversos modos de recusar pedidos. Também é útil mantê-los na gaveta da escrivaninha. Obrigada por me oferecer cargo. Terei que pensar um pouco. Agradeço o convite, mas no momento não posso aceitar. Obrigada por se lembrar de mim, mas precisarei recusar. As mulheres não gostam de desapontar os outros, por isso muitas vezes dizem sim, sem considerar como isso afetará a sua vida. A maioria das histórias de heroína se passa na primeira metade da vida, quando a mulher constrói uma identidade e se estabelece como alguém no mundo. Essa tarefa envolve sair para o mundo, adquirir habilidades e alcançar a excelência. Isso se torna parte da sua identidade. Esse trabalho, seja ele qual for, quando escolhido conscientemente, é parte do processo de construção da alma, que resulta numa personalidade que não só tem mais a oferecer, quanto também precisa menos compulsivamente de outra pessoa. Isso lhe dá confiança em seu poder de escolha e de ação, além de uma noção da própria autonomia. As mulheres devem alcançar a autonomia antes de conquistar a plenitude. Examinar o significado de autonomia muitas vezes envolve descartar velhas ideias de sucesso. Muitas mulheres sacrificaram grande parte da alma em nome da realização. As recompensas da jornada exterior podem ser sedutoras, mas em algum momento a heroína desperta e diz não ao heroísmo do ego. Essas recompensas têm cobrado um preço muito alto. A heroína pode dizer não aos padrões da supermulher no trabalho ou em casa, quando se sente bem consigo mesma, como mulher, e assim reconhece suas limitações naturais. Isso pode, inclusive, envolver sair de um emprego, abrir mão do poder e do prestígio para voltar a sentir. Ou ela pode decidir que não precisa ter a casa mais limpa do mundo e que seus filhos e seu marido podem começar a fazer parte deles nessa tarefa. Encontrar a dádiva interior do sucesso exige sacrificar falsas noções de heroísmo. Quando consegue encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que é suficiente exatamente como é, a mulher descobre um dos verdadeiros tesouros da jornada da heroína. Ela pode se desapegar dos caprichos do ego e entrar em contato com as forças mais profundas, que são a de origem de sua vida. Ela pode dizer: eu não sou tudo e sou o suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva a um verdadeiro despertar espiritual.